Olá, eu estou aqui para conversar com você um pouco mais sobre alguns artigos sobre o consumo de carne e doenças. Recentemente, um colega publicou alguns artigos e muitas pessoas entraram em contato comigo para que eu pudesse comentar mais sobre esses artigos, atestar se tem veracidade ou não, e é isso que eu vou fazer aqui com vocês, tá? O consumo de carne, ele é sabidamente um fator ligado a várias doenças, não só câncer, mas doença cardiovascular, diabetes, isso em várias meta-análises. Então eu vou trazer para vocês essas informações e só para a gente alinhar um pouquinho mais sobre essas terminologias, existe a conceituação do que é uma carne processada e do que é carne vermelha. Então, como definição, né, a carne vermelha é o tecido muscular de mamíferos. E exemplo dessas carnes vermelhas são a carne bovina, vitela, a carne de porco, de cordeiro, de carneiro, cavalo e cabra. E carne processada é qualquer carne que tenha sido transformada através de processos como a salga, secagem, fermentação, defumação ou outros métodos para realçar o sabor ou melhorar a preservação. Como exemplo, peito de peru, salsicha, bacon, presunto, linguiça, carne enlatada, carne de sol, carne seca e charque, além de molhos e outros produtos à base de carne. Isso é muito importante colocar porque, do ponto de vista das evidências científicas, o consumo de carne processada e câncer é totalmente estabelecido, como eu vou mostrar para você em algumas publicações, principalmente pela OMS. Mas eu queria mostrar aqui um exemplo de como é que a gente tem que raciocinar quando a gente vai olhar para alguns artigos. Então veja, ninguém até hoje sabe exatamente qual é a quantidade mínima de carne que você poderia ter sem implicar em nenhum risco para a sua saúde. Mas tem alguns valores já determinados. A gente sabe com segurança que mais de 500 gramas de carne por semana traz efeito nocivo para a nossa saúde. E essa é a recomendação do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer e do Instituto Americano de Pesquisa do Câncer, que recomendam limitar o consumo de carne vermelha a não mais do que 3 porções por semana. Isso equivale a 500 gramas por semana. Se a gente for usar carne processada, que diz que se for haver um consumo, que seja muito pouco, reduzir bastante. Então veja só, 500 gramas de carne vermelha por semana equivale a cerca de 71 gramas de carne por dia. E vale lembrar que quando a gente pensa em qualquer hambúrguer, qualquer preparação que você compre ou você vai no restaurante, a quantidade já ultrapassa em 2, 3, 4 vezes essa quantidade. Muitas refeições vêm com filé de 250 gramas de carne. Tem pessoa que vai usar isso no almoço e no jantar, são 500 gramas por dia, quando o nível de segurança, segundo essas entidades, é de até 70, vamos arredondar para 70 gramas de carne por dia. Tá? Pergunta é, quanto é que o brasileiro come de carne? E aí nós temos alguns estudos muito interessantes, e um deles aqui foi publicado em 2008, né, mais ou menos nessa época, dizendo o seguinte, que aproximadamente 75% da população da cidade de São Paulo come mais do que 500 gramas de carne por semana. Ou seja, 75% da população ingere mais do que é recomendado em termos de segurança com relação às doenças que a carne pode proporcionar. E aí temos um dado mais recente, que é a pesquisa de orçamentos familiares. Tem dados de 2008 a 2017. Olha que interessante aqui, ele coloca, né, e assustador, que a ingestão média de carne pela população brasileira em 2017 era de 96 gramas para cada 1.000 calorias. Ou seja, numa dieta com 1.500 calorias, que é um padrão do gênero feminino, por exemplo, isso equivale a 144 gramas por dia, que é o dobro já do que a gente tem em termos de segurança. Quando você pensa numa dieta num perfil de gênero masculino, 2.000 calorias, isso equivale a 192 gramas de carne. Ou seja, a gente está indo quase para 3 vezes o que é essa recomendação de segurança. E os dados são um pouco assustadores, porque veja só o que aconteceu nesse período. O consumo de carne bovina continuou igual. O consumo de peixe diminuiu em 23% e aumentou o consumo de porco em 78%. E o porco é carne vermelha. Então, manteve igual bovinos e aumentou em 78% a carne de porco. Outro ponto mais assustador é que o consumo de carnes processadas aumentou em 23%. E o consumo de aves aumentou em 36%. Então veja que importante aqui, do ponto de vista de saúde coletiva, a gente está num país que se consome excesso de carne. É muito importante que a gente possa fazer uma série de configurações na alimentação, nas condições de saúde pública, para que haja uma redução desse consumo. E não é à toa que campanhas como a Segunda Sem Carne ganham espaço quando a gente pensa na população, porque isso é uma forma de aproximar as pessoas de um cardápio
onde ela possa conhecer novos sabores, ela possa inserir depois no seu dia a dia uma refeição mais à base de vegetais e com redução de produtos animais. Eu tive a felicidade de poder participar desse projeto, né? Ele foi implantado entre 2009 e 2011. Quem coordenou isso foi a Marli Winkler. Ela é a fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira. Naquele momento ela era presidente da sociedade e hoje ela é presidente da União Vegetariana Internacional. E nesse contexto, ela que fez as articulações todas para inserir esse programa em São Paulo, e eu participei ali ajudando nas discussões técnicas sobre o assunto. Então, a nossa ideia com isso é justamente oferecer para a população mais possibilidades de fazer uma integração em termos de qualidade de alimentos para que a pessoa possa se afastar um pouco mais de doenças. Agora, você imagina isso em termos de saúde coletiva, né? O que seria você conseguir reduzir gastos com doença cardiovascular, com diabetes, como câncer, que acontece, como eu vou te mostrar aqui em várias publicações. Bom, 2015, a gente tem aqui a nossa publicação da OMS, que avaliou 800 estudos epidemiológicos diferentes para chegar à conclusão de que as carnes processadas são grupo 1 de evidência com relação ao câncer. Grupo 1 quer dizer que a gente não tem dúvida nenhuma que causa câncer. Da mesma forma que a gente não tem dúvida que cigarro causa câncer, a gente não tem dúvida que carne processada causa câncer. Então, os números dizem o seguinte: para cada 50 gramas de carne consumida diariamente, aumenta o risco, né, de câncer de colo e de reto em 18%. Vale lembrar que o nosso consumo no Brasil aumentou em 23% naquele período que eu mencionei para você. E a carne vermelha foi colocada no grupo 2A de evidência, que é o grupo que diz que ela é provavelmente carcinogênica. Acontece que depois disso tem muitas outras publicações e elas são muito interessantes para a gente ver como esse efeito cada vez mais é reforçado sobre esse potencial carcinogênico. E aqui vale lembrar que para você fazer um parecer como esse da OMS, tem uma quantidade enorme de cientistas que são recrutados, que não podem ter nenhum envolvimento com a indústria de alimentos, né? E esses estudos todos são estudos onde não há interferência da indústria também. Então, esse é um ponto importante. Há uma triagem bastante rigorosa para que os dados possam ser unicamente de fontes científicas, sem vieses de interesses de indústria de alimentos. E aí, um colega publicou, na verdade fez uma postagem sobre 4 estudos com relação a essa questão de carne vermelha e doenças, onde ele dizia que esses estudos eles desmantelam toda a ideia de que carne pode causar alguma doença. E é interessante notar, eu vou mostrar para vocês aqui, que não são 4 estudos, né, diferentes. É a mesma base de dados, onde são os mesmos autores que fizeram 4 desdobramentos do mesmo estudo. Isso não tem nenhum problema do ponto de vista científico, tá tudo certo fazer isso. Às vezes você quer passar em cada publicação um dado diferente, né, sobre assuntos diferentes, então você pode segmentar como foi feito. Mas veja que o banco de dados é o mesmo, os autores são os mesmos, e eu quero mostrar o que aconteceu nesses estudos. E esse colega ele fala que não tem estudo depois disso, né? E eu vou mostrar os vários estudos que tem, estudos de uma força científica muito grande aqui, como a gente vai ver. Então veja só para você entender o que foi feito aqui nesses 4 estudos. O objetivo foi avaliar a possível relação causal entre o consumo de carne vermelha e a carne processada com relação à mortalidade e incidência pelo câncer. E aqui já tem um problema, porque a gente faz associações. A gente sabe que em estudos epidemiológicos, quanto mais se come carne, mais a gente tem várias doenças. Só que, do ponto de vista de causalidade, é muito difícil você fazer um estudo populacional, um estudo epidemiológico, para dizer que de fato aquele produto causa o câncer ou causa essas doenças específicas. Mas esse é o mesmo princípio que aconteceu com relação ao cigarro. Quando começou a aparecer mais indivíduos fumando com vários tipos de câncer, câncer de pulmão, câncer de parte de orofaringe, a gente teve um boom, né, desses indivíduos com câncer, por exemplo, onde você já conhecia todos os mecanismos que o cigarro poderia interferir nisso, mas havia uma negação, né, porque se falava assim, não, mas isso está associado, quem fuma mais tem mais câncer, mas pode ser que talvez seja o estilo de vida, que possa ser a alimentação que é pior, que as pessoas podem ser mais sedentárias, né? Então, essa negação, ela ficou bastante evidente por muito tempo no meio científico, porque é difícil de você estabelecer uma relação causal, né? Então, depois de tantos estudos, com tantas publicações, a gente já não tem mais dúvida nenhuma que o cigarro
ele causa câncer, causa doença cardiovascular, ele piora todas essas condições. Da mesma forma é o que a gente está vendo com relação à carne. Tem uma negação de alguns profissionais, né, porque determinar efeito causal em estudos epidemiológicos é bastante difícil pela própria natureza dos dados. Né? Você pode ter alguém que está mais sedentário realmente, que está comendo mais alimentos refinados, mais processados, menos fibra. Então, isso é um ponto a ser considerado. Segundo, que eles fizeram aqui uma seleção dos estudos. Eram estudos de acompanhamento, né, de corte, que incluíam mais de 1.000 adultos e relataram a associação entre o consumo de carne vermelha, não processada e processada, e a mortalidade e incidência de câncer. E aí o que é interessante, né, é que eles colocam algo que a gente precisa considerar aqui. Muitas revisões sistemáticas têm apoiado a associação entre carne vermelha e processada e mortalidade ou incidência de câncer. No entanto, a maioria se concentrou em tipos específicos de câncer e não em uma visão geral abrangente. Mas veja, eu tenho que olhar os cânceres que são separados mesmo, porque cada tipo de câncer, cada local do nosso corpo pode ter fatores que são desencadeantes de forma diferente. Então, por exemplo, a exposição solar, ela vai ser uma condição onde o câncer de pele pode se manifestar de uma forma muito mais contundente. Né? Da mesma forma, a exposição solar não vai me trazer, por exemplo, um câncer de cólon. Então, eu tenho que saber o que está vindo, né, para cada sistema corporal. Se é órgão que depende de hormônio, se não depende de hormônio, né? Por exemplo, o contato com o estômago e o intestino, com produtos que a carne na sua preparação possa conter, que são bastante nocivos ao nosso organismo, isso tem que ser considerado. Então, eu querer olhar só um estudo abrangente, eu posso deixar passar uma série de coisas importantes, como esses estudos colocaram, eu vou mostrar para vocês, né? E uma pergunta que fica eles acompanharam esses indivíduos por quanto tempo nessas meta-análises? A gente não sabe. Isso não é descrito, né? Porque se eu acompanho um grupo de pessoas por 5 anos ou 10 anos, às vezes você não tem um tempo de acompanhamento suficiente para verificar o surgimento de uma doença que pode demorar décadas para aparecer realmente, né? Então, isso é um ponto importante. E eles colocaram, né, que eles avaliaram estudos e eles descrevem o que seria o efeito de uma redução de 3 porções de carne vermelha por semana, né, ou de processada. Só que nessa redução de carne, eles não descrevem o que é colocado no lugar. Foi colocado carne branca? Foi colocado queijo, alimentos processados, hambúrgueres, vegetais, animais, não é descrito exatamente o que é feito nesse aspecto. E isso é muito importante, porque eu posso trocar um alimento de alta concentração de gordura saturada por outro. Eu posso usar um alimento que está sendo grelhado também, produzindo vários produtos de glicação avançada ou de lipooxidação avançada, né? E isso tudo impacta no resultado final. Bom, no final das contas, esses estudos eles pegaram cerca de 118 artigos, né, 56 cortes, com mais de 6 milhões de participantes, e eles elegeram 73 artigos para fazer essa meta-análise de dose e resposta. Conclusão dos autores: os possíveis efeitos absolutos do consumo de carne vermelha e processada na mortalidade e incidência de câncer são muito pequenos, e a certeza das evidências é de baixa a muito baixa. Mas isso é pela natureza do que eles se propuseram a fazer nesse artigo. Eles filtraram alguns estudos para ver todo o efeito de causalidade, o que vai ser muito difícil em qualquer estudo populacional epidemiológico, né? E aí é interessante quando você abre o escopo todo do artigo, né? Você vai ver o que está internamente nele. Ele tem uma tabela aqui que ele mostra o que ele encontrou de redução de alguns tipos de câncer. E eu vou deixar com umas setas aqui para você ver. Veja só, a mortalidade geral por câncer, né? Com relação à redução de 3 porções aí de carne vermelha por semana, levou a uma redução de 8% do risco de câncer geral. E aqui eu estou só colocando os dados onde o intervalo de confiança está dentro dos padrões estatísticos que a gente vai considerar realmente como algo considerável, né? Então, câncer geral reduziu em 8%. Câncer de próstata, mortalidade, reduziu em 23%. A incidência de câncer de esôfago reduziu em 30%. A incidência de câncer coloretal reduziu 7%. E finalmente, a redução da incidência de câncer de mama reduziu em 10%. A gente considera, né? Porque a gente tem aqui um valor expressivo de redução com essa redução de 3 porções. Só que se você quer ver o efeito causal da carne, vai ficar difícil, porque esses modelos epidemiológicos não conseguem trazer isso para a gente com precisão, né? Então, é algo para a gente considerar. E olha só, daí sai o outro artigo. Esse outro artigo, na realidade, olha só, é o mesmo do outro. Mesmos autores, a mesma metodologia, né? E ele coloca de forma interessante que nesse aqui ele está avaliando a mortalidade por todas as causas relacionadas ao consumo de carne e aos desfechos cardiometabólicos. E olha que interessante, né, que ele coloca aqui dentro do artigo,
Encontramos evidência de uma associação não linear entre a ingestão de carne processada e diabetes tipo 2, com uma redução de 3 para 0 porções por semana, associado a um risco muito pequeno reduzido para o diabetes tipo 2. Mas olha que interessante que ele faz aqui. Quando você olha nessa tabela, nessa figura, você vê que quanto mais você aumenta a porção de carne, e aí está embaixo, mais vai aumentando o risco relativo. E ele considerou o nível de 3 para 0 ali embaixo, só a pontinha do processo, né? Então ele considerou isso muito pequeno, mas a gente vê claramente que há uma correlação entre o aumento e o aumento do risco relativo. E aí ele tem uma conclusão que faltou uma palavrinha, né? Então o que ele coloca? A magnitude da associação entre o consumo de carne vermelha e processada e a mortalidade por todas as causas e os desfechos cardiometabólicos adversos é muito pequena, e as evidências são de baixa certeza. Como é que teria que ser essa conclusão? A magnitude da associação entre o baixo consumo de carne vermelha processada e a mortalidade por todas as causas de desfechos cardiometabólicos adversos é muito pequena, e as evidências são de baixa certeza. Porque olha só, o que ele está querendo ver aqui são ingestões pequenas, né? E essas ingestões pequenas, como eu disse, a gente não sabe exatamente qual é o valor seguro de uso. A gente sabe que mais que 500 gramas de carne por semana, ou seja, mais que 70 gramas por dia, é um fator preocupante, né? Então, isso fica em aberto. E aí veja que o terceiro estudo também, mesmos autores, mesma metodologia, e a conclusão é de que evidências de baixa e muito baixa certeza sugerem que padrões dietéticos com menor consumo de carne vermelha e processada podem resultar em reduções muito pequenas nos desfechos adversos cardiometabólicos e câncer. Agora veja só, isso vale para todos os artigos publicados. Nenhum mostrou benefício com o consumo de carne, seja vermelha ou processada, tá? Ou seja, não há benefícios. Então os estudos mostram que ou foi neutro ou foi negativo, ou foi ruim o resultado. Aqui ele tende a puxar para um resultado meio neutro, né? Mas a gente vê que a tendência é ruim, mesmo nessa análise que eles fizeram. E aí surge o quarto estudo, que na realidade é uma soma, né? Com os outros aqui, os mesmos autores, mesma metodologia, e os resultados aqui são similares. Ele diz o seguinte: o consumo de pouca carne vermelha não aumenta os riscos ou aumenta pouco, e o que está claro aqui que não traz nenhum benefício ou proteção à saúde. Então esse é um ponto importante, né? Porque nesse último estudo ele tem uma conclusão, como nos demais, que diz o seguinte: evidências de baixa a muito baixa certeza sugerem que dietas restritivas em carne vermelha, né, podem ter pouco ou nenhum efeito nos principais desfechos cardiometabólicos e na mortalidade e incidência de câncer. Bom, dito isso, né, como o colega disse que não havia estudos melhores, né, ou estudos feitos depois desse período, que foi 2019, eu estou trazendo estudos que vieram depois disso, para a gente verificar como isso não é verdade e ver o que de fato a gente tem em estudos de revisões sistemáticas e meta-análises, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês são estudos nessa categoria. Então, veja só o que ele coloca aqui, ó. Esse aqui é um artigo, né, publicado em 2021, sobre o consumo, né, de carne vermelha processada e a incidência de câncer. Então, uma revisão sistemática e meta-análise de 148 estudos prospectivos para resumir a evidência de associação entre o consumo de carne vermelha não processada, carne processada e total, que é a carne vermelha com processada, na incidência de vários tipos de câncer. Então, o que ele encontrou de resultados? Veja só. O consumo de carne vermelha, primeiro a gente vai falar de carne vermelha, foi significativamente associado ao maior risco de câncer de mama, aumentou em 9%, câncer de endométrio aumentou em 25%, o câncer coloretal aumentou em 10%, e o de cólon, 17%, e o só retal aumentou em 22%. O câncer de pulmão aumentou em 26%, e o carcinoma hepático, né, hepatocelular, aumentou em 22%. Já o consumo de carne processada foi significativamente associado a um risco 6% maior de câncer de mama, um risco 18% maior de câncer coloretal, um risco 21% maior de câncer de cólon e um risco 22% maior de câncer retal e 12% maior de câncer de pulmão. E quando ele fazia a mescla, né, de carne vermelha e processada, esse risco também foi aumentado. Câncer de cólon aumentou em 17%, coloretal, só cólon 21%, retal 26%, pulmão 20% e de células renais aumentou em 20%. E aqui, conclusão desses autores é que uma alta ingestão de carne vermelha, lembra que alta é acima de 70 gramas por dia, que é aquela condição que a gente vê que no Brasil, a maior parte da população, só resumindo aqui, uma dieta de 1.500 calorias está comendo 144 gramas por dia, já é o dobro. E um perfil masculino já chega em quase 200 gramas por dia. Então, é bastante coisa.
Esse perfil está positivamente associado ao risco de câncer de mama, endometrial, câncer coloretal, câncer de cólon, câncer retal, câncer de pulmão, carcinoma hepatocelular, e uma alta ingestão de carne processada está positivamente associada ao risco de câncer de mama, coloretal, cólon, reto e pulmão. O maior risco de câncer coloretal, cólon, reto, pulmão, células renais também foi observado com um alto consumo de carne vermelha e processada. Então, depois dessa meta-análise, eu vou trazer uma outra aqui também. Essa outra, ela foi publicada em 2021 e ele faz a relação entre o consumo de carne e o risco de doença cardiovascular isquêmica, né? Então, essa revisão sistemática e meta-análise encontrou 13 estudos, então, total de 1.427.889 casos, né? E com 32.630 casos de doença cardiovascular para fazer essa correlação. Resultados. Consumo mais elevado de carne vermelha, não processada, né, foi associado a um aumento de 9% para cada 50 gramas por dia no consumo adicional. Isso baseado em 12 estudos. E o consumo de carne processada teve um risco de 18% maior de doença cardiovascular em 10 estudos. E não houve associação com o consumo de carne de aves nesse estudo. Conclusão, esse estudo fornece evidências substanciais de que a carne vermelha não processada e processada, embora não de aves, possa ser o fator de risco para a doença cardiovascular. E aqui é muito interessante notar, porque algumas pessoas falam assim, não, mas não quer dizer que porque você aumentou a carne que você vai ter mais doença cardiovascular, porque na realidade, né, você está vendo um padrão de uma pessoa que está comendo menos outros elementos protetores, como as verduras, os legumes, mas o fato é que se você aumenta um grupo alimentar na sua dieta, você vai ter uma redução de outro grupo, né? E se você não fizer isso, você vai ter um excesso calórico e você vai ter um aumento de peso, que é fator de risco para as doenças. Então, a partir do momento que você aumenta muito um grupo alimentar, você vai deixar um outro grupo muito reduzido, e isso por si só também é um fator, porque o reino vegetal é fator de proteção. Se eu aumento o animal, eu vou reduzir o vegetal, e aí nessa condição eu posso ter um problema. É claro que se eu fizer uma redução no consumo de carne, talvez 20 gramas, 30 gramas, talvez não haja um problema por risco dessas doenças, né? Se eu tiver todo um efeito com uma dieta cheia de fibras, com alimento integral, com estilo de vida bom, talvez eu não tenha esse risco aumentado, né? Mas o fato é que a gente vê que quanto maior o consumo, maior esse risco, e isso é inegável frente a tantas publicações. Terceiro estudo aqui, de 2022, associação entre a carne vermelha e processada e o câncer de próstata. Então, nessa revisão sistemática e meta-análise, foram incluídos 25 estudos, né? Aqui está a quantidade de participantes e os casos de câncer de próstata. Basicamente, o resultado foi o seguinte: um aumento de 50 gramas por dia no consumo de carne processada pode estar relacionado a um aumento do risco de 4% maior de câncer de próstata total. E o consumo total de carne foi marginalmente associado a todos os desfechos de risco de câncer de próstata. Conclusões: o aumento do consumo de carne total e carne processada pode estar associado a um maior risco de câncer de próstata. E aqui esse estudo ele é muito legal. Eu vou considerar esse aqui um dos melhores. Tem esse mais um, né, até para a gente explicar um pouquinho melhor. Meta-análise, como os estudos anteriores fizeram, eles pegam os vários estudos que cabem nesse escopo de avaliação e colocam todos ali para fazer a leitura deles. Aqui não é uma meta-análise, é um estudo guarda-chuva que fez a revisão de 72 meta-análises. Ou seja, ele pegou 72 meta-análises e juntou para ver o que elas em conjunto estão contando para a gente. Então, em termos de evidência aqui, é o estudo maior que a gente tem. Então, o que ele encontrou? O consumo de carne vermelha foi associado a um aumento do risco de mortalidade por câncer geral, linfoma não Hodgkin, câncer de bexiga, de mama, colo retal, de endométrio, esofágico, gástrico, pulmonar e nasofaríngeo. O consumo de carne processada pode aumentar o risco de mortalidade por câncer geral, linfoma não Hodgkin, câncer de bexiga, mama, colo retal, esofágico, gástrico, nasofaríngeo, cavidade oral, orofaringe e próstata. Conclusão dele: um aumento de 100 gramas por dia no consumo de carne vermelha estavam associados a um risco de 11 a 51%, e o consumo de 50 gramas a mais por dia no consumo de carne processada estava associado a um risco de 8 a 72% maior de múltiplos desfechos de câncer. E além disso, importante como eu já mencionei anteriormente, não foram correlacionados com qualquer benefício. Ou seja, além de ela não trazer o benefício, ela ainda traz esses elementos negativos. E aqui, vale lembrar de novo, veja que isso aqui é um aumento para cada 100 gramas de carne. Se a gente tem aqueles 70 gramas, que é o que é recomendado como ingestão máxima,
a gente já está vendo que a população come muito mais que isso, e conforme a gente vai aumentando, é isso que a gente vai encontrando de dados estatísticos. Veja que interessante, quando você abre, né, esse artigo, ele me mostra aqui, em cima, o que a carne vermelha traz de aumento de incremento, né, de incremento, na realidade, de alguns tipos de câncer. Então, para cada 100 gramas, veja que aumenta, por exemplo, o câncer de pâncreas em cerca de 10%. O linfoma não Hodgkin também, o câncer gástrico vai para quase 30% de aumento, o câncer de endométrio chega a 50% de aumento, coloretal, né, um pouco mais de 10%, e o câncer de bexiga ultrapassa 20%. Embaixo a carne processada, a mesma coisa. Chama muita atenção o câncer gástrico, né, que para esse aumento aí de 50 gramas por dia, você tem aí um aumento de quase 70% de câncer gástrico nessa quantidade. Outro estudo, 2022, é uma revisão guarda-chuva também de estudos observacionais, né, com relação ao consumo de carne e à saúde humana. Os resultados mostram que evidências convincentes da associação entre aumento de risco de consumo excessivo de carne total aumenta adenoma coloretal, câncer de pulmão, doença cardíaca coronariana e acidente vascular cerebral. E a carne vermelha, né, especificamente, adenoma coloretal, câncer de ovário, próstata, renal, estômago e AVC. E a carne processada está ligada ao câncer de colo e de bexiga. Conclusões do autor é que o consumo excessivo de carne pode ser prejudicial à saúde, com impacto significativo no risco cardiometabólico de câncer. Veja, quando a gente fala em consumo excessivo, é o que acontece na nossa população. Passou de 70 gramas por dia é um consumo excessivo. E é assim que a gente está vivendo e vendo pessoas fomentando o consumo de carne frente a esses dados já tão conhecidos. Esse outro estudo aqui ele é muito legal também. Eu deixei ele em evidência, de 2023, porque ele também é uma revisão guarda-chuva, e olha o que eles fizeram. Eles reuniram as associações, né, das meta-análises com relação ao consumo de carne vermelha e processada com problemas de saúde não ligados ao câncer. Então, eles somaram 40 meta-análises. Tá? Então, não é uma meta-análise, eles reuniram 40 meta-análises para ver o resultado. Então, o que eles encontraram aqui? O alto consumo de carne vermelha, especialmente a carne processada, foi associado ao maior risco de mortalidade por todas as causas, doenças cardiovasculares e desfechos metabólicos. Um aumento adicional de 100 gramas por dia de carne vermelha foi associado positivamente com um risco de 17% maior de diabetes tipo 2, 15% maior de doença arterial coronariana, 14% de hipertensão arterial e 12% de acidente vascular cerebral. E quando se fala em carne processada, o aumento de 50 gramas de carne processada, isso dentro do intervalo de confiança, né, foi de 37% de aumento para doença, para diabetes tipo 2, 27% para doença coronariana, arterial coronariana, 17% para AVC e 15% para mortalidade por todas as causas e 8% para insuficiência cardíaca. Então, a gente vê que não é brincadeira. A gente está frente a um produto venerado pela população, é fato, muitas pessoas amam, adoram, e a gente não está discutindo se a gente gosta ou se não gosta, se tem ligação afetiva, essa não é a questão. A nossa questão é do ponto de vista científico. Fomentar o consumo de carne é fomentar todas as doenças que a gente conhece. Conclusões desse estudo, que o consumo de carne vermelha e processada parece ser mais prejudicial do que benéfico para a saúde humana nessa revisão guarda-chuva. É necessário levar em consideração os impactos do consumo de carne vermelha e processada nos resultados de saúde não relacionados ao câncer, ao desenvolvimento de novas diretrizes dietéticas, o que será de grande importância para a saúde pública. No entanto, mais ensaios randomizados, clínicos adicionais são necessários para esclarecer a causalidade, que é o que a gente está falando. É difícil o estudo para trazer causalidade para a gente. A gente vê a associação. E essa associação é muito clara. Quanto maior o consumo, mais você tem esse problema. Sétima meta-análise aqui que vou trazer para vocês de 2023. Foi feita uma avaliação de estudos de corte, né, para avaliar o câncer de pâncreas. Resultado. Houve um aumento de 14% para cada 120 gramas por dia de aumento do consumo de carne vermelha, um aumento de 26% para cada 100 gramas do aumento de consumo de carne branca, e o consumo de carne processada não teve uma associação de risco com câncer de pâncreas. Conclusões dos autores: os resultados dessa meta-análise sugeriram que o alto consumo de carne vermelha e carne branca está associado ao aumento do risco de câncer de pâncreas. A outra meta-análise aqui, né, que é a última que eu vou trazer para vocês, de 2023 também, essa visão sistemática de meta-análise para avaliar a relação com o câncer gastrointestinal. Resultados foi que o maior consumo de carne vermelha está associado a um risco de câncer coloretal, em 9%,
e câncer de cólon em 13%. O maior consumo de carne processada foi associado ao aumento do risco de câncer coloretal em 19%, de cólon em 24% e retal em 24%. E o maior consumo de carne vermelha com processada foi associado ao aumento do risco de câncer coloretal em 13%, câncer de cólon em 17% e câncer retal em 20%. E as conclusões dos autores é que o consumo de carne está associado ao aumento do risco de câncer coloretal, como já sabido, né, e como a OMS já colocou isso claramente, baseado em 800 estudos epidemiológicos diferentes. Então, o que a gente vê é que a carne processada, que é nível 1 de evidência, e a carne não processada, que é nível 2, a princípio, essa carne não processada, ela vai entrar rapidamente aí em condições aí de maior evidência do ponto de vista oncogênico, né, e de outras doenças também. Bom, é importante notar, quando a gente fala desses aspectos, que a gente está falando de estudos epidemiológicos, estudos de segmento de populações, mas o que para a gente é muito interessante, e aí é uma provocação que eu faço, né, para quem está incentivando esse aumento de consumo de carne, é que nós temos estudos muito bem controlados. Tem pessoas que falam assim, poxa, mas tem pessoas que são vegetarianas, as populações vegetarianas têm menos diabetes, menos doença cardiovascular, menos câncer. Isso são estudos populacionais, é porque talvez o estilo de vida seja melhor, as pessoas sejam mais magras, façam mais exercício, não usem bebida alcoólica. E as pessoas falam assim, mas não tem estudos controlados. Tem muito estudo controlado que mostra que não é só o estilo de vida, que a alimentação por si só dá esse efeito. E esse eu queria mostrar para vocês alguns desses estudos, tem vários, então a nossa ideia não é passar por todos eles não, é só dar uma pincelada neles. O que é o estudo controlado? É quando você pega indivíduos com uma doença específica, por exemplo, diabetes ou doença cardiovascular, e você randomiza, você joga aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo vai seguir uma dieta onívora bem planejada, e outro grupo vai seguir uma dieta vegetariana, geralmente estrita, bem planejada. Ou seja, 2 dietas bem feitas, bem planejadas, sendo comparadas com relação à evolução de diversos marcadores e parâmetros. Então, a gente tem, por exemplo, estudos no âmbito dos pacientes diabéticos. Esse estudo, por exemplo, com 99 diabéticos, eles foram feitos esse tipo de associação, de divisão, para seguir uma dieta específica, e a gente vê claramente que o controle glicêmico, os níveis de hemoglobina glicada, como marcador aí da glicemia nos últimos 3 meses, ele tem um efeito muito mais evidente com essa dieta à base de plantas. Ou seja, mesmo com pouca carne, quando você faz a comparação com uma dieta à base de vegetais naturais, integrais, tem um resultado muito mais expressivo. Então, não é à toa que a gente gosta sempre de incentivar para a nossa população o aumento do consumo de vegetais. Mesmo que a pessoa não seja vegetariana, porque o consumo de carne é excessivo frente às diretrizes atuais. Então, a gente precisa de redução substancial nesse contexto. Aqui um outro estudo, por exemplo, né, que foi feito, esse aqui é um dos estudos que mais tem ação de elementos que são quantificáveis. A gordura abdominal desses indivíduos foi avaliada por ressonância nuclear magnética, foi feito calorimetria indireta, foi feito teste ergospirométrico, dosagem antioxidante, é um estudo extremamente bem elaborado, né, e com resultados fantásticos do ponto de vista aí da evolução dos pacientes que fizeram dietas à base de planta para controle glicêmico. E o mesmo vale quando a gente pensa na parte cardiovascular. Um exemplo é a própria parte ligada ao perfil lipídico, e todos os estudos onde você tira os derivados animais da dieta, você tem uma redução muito expressiva dos níveis de LDL e colesterol. E hoje em dia tem um grupo, né, que fala assim, poxa, não tem nada a ver, o colesterol não tem nada a ver com doença cardiovascular. Não é o que a ciência mostra pra gente. E na realidade, a minha provocação vem aqui. Eu quero saber se quem fala isso tem algum estudo mostrando que ao implementar essa dieta cheia de carne e gordura saturada, você tem melhora desses indivíduos com doença cardiovascular, como eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, nesse estudo. Esse estudo é do Dean Ornish, ele pegou indivíduos com doença cardiovascular moderada grave e randomizou em 2 grupos. Um para seguir uma dieta onívora, preconizada pela American Heart Association, e o outro uma dieta baseada em plantas, com 10% de gordura, o que demanda uma exclusão praticamente total dos produtos animais e até os óleos de adição. Isso é uma metodologia que se usa para reduzir carga calórica também, né? Mas enfim, o que ele encontrou, e ele tem publicação depois de 1 ano de segmento e depois de 5 anos de segmento, nesses indivíduos que nem usavam estatina, né? Eram pessoas que se recusavam a usar os remédios tradicionais que se usa para baixar os níveis de colesterol. E ele encontrou aqui que houve uma redução substancial na estenose coronariana desses indivíduos, que abaixou de mais ou menos 40% a 41%
para 37,3% no grupo que seguiu a dieta baseada em plantas. E veja que impressionante, mesmo os indivíduos seguindo esse protocolo da American Heart Association, houve um aumento da estenose coronariana, que foi de 41% para 52% praticamente, né? Ou seja, eu queria ver algum estudo baseado em carne que consiga fazer essa redução que a gente tem quando a gente introduz uma dieta à base de plantas. E do ponto de vista inflamatório, veja que interessante, né? Esse estudo aqui pegou 100 indivíduos com doença coronariana e dividiu também em 2 grupos, dieta onívora bem planejada, dieta baseada em plantas bem planejada. E acompanhou por 8 semanas para avaliar nível de inflamação. Os níveis de proteína C reativa, que é um representante nosso de inflamação, trouxe para a gente uma redução 32% maior no grupo que seguiu a dieta baseada em plantas, como é esperado mesmo, tá? Porque o produto de origem animal, ele é extremamente pobre em fatores antioxidantes, né? E ainda no contexto do câncer, né, para a gente mudar um pouquinho de assunto, esse mesmo autor fez esse mesmo tipo de intervenção com pacientes com câncer de próstata que se recusavam a fazer qualquer tratamento, seja por meio de cirurgia, tratamento hormonal, e ele mostrou que esses indivíduos acompanhados por 1 ano, os que seguiam a dieta baseada em planta, tinham uma redução significativa dos níveis de PSA, que era o marcador utilizado, que é o marcador utilizado aí para a gente ver essa condição aí do câncer de próstata, e houve um aumento dos níveis de PSA no grupo que seguia a dieta onívora bem planejada. E a gente vê aqui na outro gráfico que a redução de células tumorais nos linfonodos foi de 70% no grupo que seguiu a dieta baseada em plantas e foi de apenas 9% no grupo que seguiu uma dieta onívora bem planejada. Esses dados todos, eles não são dados apresentados para a gente no dia a dia. Então, a gente às vezes fica sem saber o que acontece, porque muitos profissionais nem olham a possibilidade de tentar entender o que uma dieta baseada em plantas pode fazer pela saúde. É como se essa questão com a carne, nessa ideia de que ela é algo essencial, que você não pode ficar sem ela, que ela te traz uma série de elementos essenciais, faz com que muitos profissionais não abram o seu olhar para dietas diferentes. E do ponto de vista da ciência, a gente precisa estar aberto para entender o que uma dieta cetogênica faz, uma dieta low carb, high carb, baseada em plantas, baseada em carne. Eu preciso ter essas comparações para entender o que acontece no metabolismo. Então, o que a gente vê claramente é isso. Nossa população come mais carne do que as diretrizes internacionais preconizam. O fomento do consumo de carne é de uma irresponsabilidade muito grande do ponto de vista de médicos ou nutricionistas que fomentam esse consumo. A gente não tem base científica segura para dizer que se eu aumentar esse consumo eu vou ter melhorias para a saúde, muito pelo contrário. O que a gente tem são dados que tornam a nossa saúde muito ruim e com risco de doenças das mais comuns até as menos comuns também, com alguns tipos de câncer específicos. Então, a gente precisa realmente, do ponto de vista de saúde coletiva, incentivar a redução substancial do consumo de carne vermelha e de carne processada para a nossa saúde.